Tem 48 anos, ele é empresário formado em administração de empresas. Ele eh, serviu como bispo bem novo, 26 anos. Serviu também na missão de tempo integral. Já serviu também como membro do Sumo Conselho e está servindo pela terceira vez na presidência como primeiro conselheiro da missão Brasil-Curitiba. Ele e a Sister Ribeiro são pais de três filhos. A Sister Ribeiro, por sua vez, ela serviu como missionária na missão Brasil-São Paulo, Sul, nos anos 96 e 97. E também já serviu como presidente das moças e professor da Sociedade de Socorro. Ela serve junto com o marido, com o presidente Ribeiro, na presidência da missão Curitiba, como já mencionei. Profissionalmente, ela é fisioterapeuta e, e junto com o seu marido, servindo dentro da igreja e acompanhando seus três filhos. Presidente Ribeiro, Cítia Ribeiro, sejam muito bem-vindos. O tempo é de vocês. Eu peço aos irmãos que quem possa abrir a câmera seria ótimo para que o presidente Ribeiro e Cítia Ribeiro possam ver vocês e ter essa maior conexão com eles. E as perguntas, se tem perguntas, por gentileza, colocar no chat. Gostaria de perguntar a Sister Ribeiro ou ao presidente Ribeiro se eles gostariam de interagir com os irmãos agora, fazendo perguntas e respondendo perguntas, ou gostaria que as perguntas fossem feitas no final da palestra de vocês. Gostaria de ver Eu a acho que opinião. seria melhor no final, irmão Seria Alberto. melhor no final. Muito bem, presidente. Então, se tem alguma pergunta, por gentileza, escrever no chat e a gente vai, ao final, a ler as perguntas. Muito obrigado, presidente. É sua vez agora. Sejam muito bem-vindos. Uma honra ter vocês conosco hoje no bonde. Tá bom. Essa é a segunda vez que nós estamos com vocês, né? Sister Ribeiro acabou de chegar aqui. Nós acabamos de chegar da nossa maratona de designações. Geralmente nos domingos nós começamos 5:30 da manhã e paramos essa hora. Então, hoje nós já visitamos uma ala e fizemos uma sacramental especial e discursamos lá. E às 16 horas fizemos um treinamento com o conselho dessa ala. E às 18 horas falamos para jovens de 12 a 18, de duas unidades na nossa estaca, Curitiba, Campo Comprido. E agora estamos aqui com vocês. Para nós é um prazer enorme servir a Cristo de qualquer maneira. E nós amamos esse trabalho que a irmã Su e vocês, irmão Alberto e todos envolvidos no bonde da madrugada, a gente viu que é um trabalho sério e com um grupo maravilhoso de jovens. Nós gostamos sempre de estar juntos e de contribuir para qualquer grupo na igreja, mas especialmente com os jovens. A gente está bem feliz de estar aqui com vocês e nós vamos compartilhar com vocês o que nós dois temos de melhor na nossa vida, que é o serviço ao próximo e é as bênçãos que a gente tem recebido, especialmente nos últimos 7 anos que a gente tem servido. Servimos com o casal Duarte, presidente Sister Duarte, na Missão Brasil Curitiba. Servimos com o casal Bickman e agora estamos servindo com o casal Pedro. E, e é uma alegria muito grande estar junto com os missionários e vendo a transformação que esse evangelho faz na vida das pessoas. E a nossa vida é mudada enquanto nós estamos juntos nesse processo. O Pai Celestial tem, junto com Cristo e com o Espírito Santo, curado as feridas da nossa alma. Ele tem cicatrizado as feridas da nossa alma e ele tem nos ajudado muito
temos sido extremamente abençoados. Então, nós sabemos que todos vocês, assim como eu e a Sister Ribeiro, têm aflições nas suas vidas, têm desesperos, desafios, imperfeições e têm o desejo de se livrar de tudo isso. E nós queremos compartilhar nessa noite a maneira de fazer isso. A melhor maneira é cuidando dos filhos e filhas dele enquanto ele cuida dos seus problemas e dos seus desafios. Tudo fica bem melhor quando nós paramos de usar o braço da carne e deixamos Cristo cuidar daquilo que nos aflige. Então, essa é a nossa proposta hoje, compartilhando com vocês. Tá bom? Eu quero que a Sister Ribeiro fale um pouquinho sobre ela, sobre como ela conheceu o Evangelho e o que significa para ela o serviço no Evangelho. E aí depois eu vou falar para vocês. Eu sou a Cister Ribeiro. Olá, boa noite. Eu sou uma conversa, eu me batizei com 21 anos, conheci os missionários. Eu sou baiana, do interior da Bahia, bem interior, então era um ramo bem pequeno, e conheci os missionários na minha época, era novembro, dezembro de 94. Muita gente, eu acho que não tinha nascido ainda não. E daí conheci o Evangelho de Jesus Cristo, né? Antes eu não sabia do sentido da vida, não sabia por que eu estava aqui, o que eu tinha que fazer aqui, para onde eu ia. Eu achava que morria e acabou. Minha mãe eu perdi bem cedo, não a conhecia, então eu achava que eu nunca mais ia ver ela, nunca mais ia ter uma mãe, porque eu não sei o que é ter mãe. Então eu não achava que veria ela novamente um dia. E acabei descobrindo sobre o Evangelho de Jesus Cristo que eu poderia ver ela um dia, como mãe. E então isso foi muito significativo para mim. E um ano depois que eu me batizei, eu fui para a missão. Na época só tinha um templo aqui no Brasil, e de lá eu fiz o batismo pela minha mãe. E depois, quando eu voltei e que conheci esse homem aqui na minha missão, né? Mas nós não tivemos nada, tá, gente? Era só um colega de missão. E daí depois nós nos casamos e hoje eu tenho minha mãe e meu pai selado comigo, meus avós, meus bisavós. E eu sei que eu posso voltar a ver eles um dia. Meu pai também já morreu, já faz um bom tempo, já vai fazer 16 anos. Então, eu sei que eu posso ver eles um dia e isso é muito importante para mim. A família é a parte fundamental no plano de Deus, né? É a família. Hoje aprendemos isso no Vem Segue-me, falando sobre exaltação. E nós só podemos ser exaltados junto com a família, não podemos ser exaltados é, sozinhos. Temos que lutar pela nossa salvação individualmente, mas também temos que lutar pela nossa exaltação como família. Toda a nossa família, quem já morreu e quem está aqui ainda. E eu sei que isso é muito importante para nós. E foi uma bênção para mim ter servido uma missão e ter levado esse evangelho maravilhoso, essa felicidade que eu tenho na minha vida para outras pessoas. E até hoje eu posso levar, né? Que já são mais de 6 anos de primeiro conselheiro da missão, que o meu marido é, e eu sigo ele em muitas ocasiões, né? Nem todas, eu vou dizer, mas em muitas nós fazemos juntos. Mas em nem todas eu posso ir. Então, isso é muito importante para nós, servir sempre a Jesus Cristo. E Ele tem muitas promessas para nós, né? Muitas bênçãos. E Ele cumpre.
quando nós fazemos a nossa parte. Eu sei disso. Eu sei que o nosso Salvador está sempre do nosso lado, né, nos ajudando. Vai depender de cada um de nós o que nós fazemos também, né? E eu sou muito grata por ter uma família eterna, que pode ser eterna, vai depender de nós também, né? Se nós fizermos coisa errada, não vamos ser eterno, uma eterna família, né? Só vamos ser selados aqui, mas Deus não vai nos selar lá do outro lado, porque se fizermos algo errado, não vai dar certo. Eu sei que Jesus Cristo vive, que essa é a igreja dele, e que esse é o melhor lugar, o melhor evangelho para nós seguirmos, né? Que é o único e verdadeiro de Jesus Cristo. Então tá bom. Que bênção para nós estarmos aqui com vocês. Eu pedi para a irmã Su me ajudar com a tecnologia. Ela vai colocar uma apresentação onde eu gostaria de compartilhar alguns pequenos vídeos de apóstolos e também algumas fotos de algumas experiências sagradas que nós tivemos ao longo desses últimos 7 anos e são muito significantes para nós, e inclusive alguns dos personagens que fazem parte dessas histórias que eu vou contar estão aqui conosco, online, e vão participar também. É, é maravilhoso. É o fruto doce da vida servir ao próximo. Não tem nada melhor nessa terra do que sentir o doce da transformação que existe na vida de alguém através do Evangelho de Cristo. E quando nós somos instrumentos nesse processo, é muito agradável. Então, irmã Su, será que você consegue colocar para nós? E aí gostaria que todos dissessem se estão visualizando a apresentação e ouvindo também o som, né? Sim, sim, dá para ver. Então, podemos começar, Mansur. Vai ter um pequeno vídeo, prestar sem atenção nele. Pode voltar. Vocês Ele ensina uma grande lição. Observem o ratinho e observem o tucano que está lá em cima da árvore, o que eles fazem. Se puder. Então tá bom. Obrigado, irmã Su. Vocês observaram ali? A gente tem o pássaro lá em cima da árvore. Eu acho que é um tucano com um bico bem grande, comendo as formiguinhas. E as formiguinhas estão indo num caminho, subindo na árvore. E o ratinho vai lá e dá um toquinho e ele muda o curso delas. Então, nós somos o ratinho e nós temos a capacidade de, através de uma pequena atitude, mudar o caminho dos filhos e filhas de Deus que estão indo para o caminho da destruição, o caminho da morte espiritual, que é o pecado. Satanás está conduzindo eles para a boca do tucano, para morrerem. E nós, que temos o evangelho verdadeiro, podemos fazer o papel do ratinho, de desviar o curso desses filhos e filhas de Deus que estão indo para o caminho do pecado, para que eles possam mudar o curso da vida deles e entrarem no caminho do convênio, um novo caminho,
onde eles podem ser batizados, receberem o dom do Espírito Santo e depois seguirem recebendo os convênios do templo. E aí eles têm as ordenanças salvatórias e exaltatórias e tudo, todo o evangelho, tudo que eles precisam para poder ter uma nova vida, né? Que bênção. Então, nós precisamos fazer esse papel de conduzir os filhos e filhas de Deus para o caminho correto, tá bom? E agora eu quero compartilhar um outro vídeo do Elder Bednar, que muitas vezes nós pensamos, mas eu não sou capaz, o que eu tenho é muito pouco. E aí nós vamos ver que Elder Bednar ensina que não é assim. Pode colocar, irmã Su, por favor. Agir é um exercício de fé. Os filhos de Israel carregam uma arca do convênio. Chegam até o Rio Jordão. A promessa é que eles irão cruzar em terra seca. Quando a água se dividirá? Quando seus pés estiverem molhados. Eles entram no rio. Agem. O poder vem em seguida. A água é dividida. Frequentemente acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. É claro que nenhuma pessoa e nenhum. Como o Éter 12:12 nos ensina, só tem milagre se nós tivermos fé e se nós tivermos ação. Então, o que nós temos já é suficiente, né? Eu sei que é natural nos sentirmos incompletos, insuficientes, imperfeitos, né? É normal, mas Elder Bednar, um apóstolo, uma testemunha especial de Cristo, nos ensina que nós temos o suficiente e precisamos andar com a nossa arca do tesouro e dar o passo dentro da água, sabendo que Cristo vai fazer a parte dele, vai abrir as águas e nós vamos poder enxergar nossos pés e vamos poder andar tranquilamente, igual aquele povo andou. E isso serve para qualquer coisa na vida, né? Isso serve para os nossos desafios pessoais, serve para nós conseguirmos um novo emprego, serve para nós conseguirmos vocês conseguirem um companheiro ou uma companheira. Vocês têm o suficiente, só precisa dar o passo de fé. Precisa ir andando com a arca nas costas, com aquele mar enorme e ter a confiança perfeita de que quando colocar os pés, Cristo vai fazer o restante. Nós focamos muito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, mas nós esquecemos do 6, que é a escritura da restauração. E nós lembramos, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas o 6 fala, e peça, porém, com fé, sem de nada duvidando. Então, na nossa vida, a gente tem que orar e pedir com fé, mas sem duvidar. Nós já temos que ver o mar aberto, nós temos que ver nossas sandálias, nós temos que ver o mar se abrindo e o caminho se abrindo em tudo na vida. E assim dá certo, tá bom? Próximo, irmã Su, por favor.
É claro que nenhuma pessoa e nenhuma família é perfeita. Todos nós precisamos de ajuda para falar com mais amor. O perfeito amor lança fora o temor. A fé, o serviço, o sacrifício nos levam a colocar menos foco em nós mesmos e a nos achegar a nosso Salvador. Quanto mais compassivos, fiéis e altruístas forem nosso serviço e sacrifício em prol dele, mais chance teremos de compreender a compaixão e a graça expiatória de Jesus Cristo para conosco. Elder Gong, nosso apóstolo japonês, ele nos ensinou através de um discurso. Vocês podem me ouvir? Sim. Sim. Ele nos ensinou através de um discurso intitulado Fala-se com Amor, algumas lições sagradas do que realmente, qual deve ser nossa atitude ao servir nosso próximo, né? E ele conta uma pequena historinha que eu vou pedir para a Sister Ribeiro contar e falar brevemente, de uma experiência, de uma recém-conversa com uma irmã que era membro muito antigo da igreja. E eu gostaria que nesse domingo essa irmã tivesse ficado em casa, essa membro antigo, porque o que ela fez com essa membro novo foi muito ruim, foi muito infeliz da parte dela. Então nós temos que cuidar disso, mas Sister Ribeiro ensina isso melhor que eu. Mas eu acho que não foi só essa mulher que fez isso, não, né? Muitas de nós já fez algum dia. E às vezes até fazemos sem querer, né? Às vezes a gente fala uma coisa e depois se arrepende. Às vezes até ofende a pessoa. A gente acha que não ofende, mas ofende. E ele fala no discurso que uma irmã, uma recém-conversa, ela se batizou, mas estava aí na igreja com as mesmas roupas ainda, né, que tinha. E não tem como mudar assim de uma hora para outra, só se for tiver bastante dinheiro para poder mudar o guarda-roupa no dia, né, no mesmo dia que se batiza. E daí ela foi com uma saia mais curta, e daí a irmã da igreja falou: Nossa, irmã, sua saia está muito curta. Já recebeu ela assim. E daí ela falou assim: E o meu coração está convertido. Eu espero que tenham paciência para me adequar, né, aos costumes da igreja, ao padrão da igreja. Então, isso foi impactante para ela e também foi uma boa resposta que ela deu para a irmã, né? Ela falou que estava convertida, mas ela só precisava de um tempo para ela se adequar, para ela ter as vestimentas melhores para ir para a igreja um dia. E no momento ela não tinha. Né? Então eu lembrei de mim mesma quando eu me batizei na igreja. Eu lembro das minhas roupas, não era lá tão adequada para ir para a igreja, mas eu ia com as que tinham. Né? E aquilo era um pouco vergonhoso para mim, porque eu sabia que os missionários me ensinaram uma coisa diferente. Mas eu tinha que ter um tempo para ir mudando as minhas roupas. Né? As próximas roupas que eu comprasse, eu poderia comprar melhor, para me vestir melhor. E eu sei que devemos um pouco nos segurar com nossos pensamentos, com nossas palavras, nossas críticas, né? Ou até julgamentos, que a gente julga as outras pessoas. Às vezes não vemos nem os nossos erros, aí só reparamos nos erros dos outros. E às vezes não tentamos nem ajudar as pessoas, que ajudando as pessoas é que vamos nos ajudar também. Vamos ficar melhores, uma melhor pessoa. E daí eu penso o seguinte: eu vejo pessoas que se batizam, têm tatuagem, têm piercing, têm cabelos bem coloridos, né, de várias cores. Então, hoje em dia, nada disso mais importa. Eu só vejo o que importa, o que é a pessoa, né? O que ela já está se transformando, não o que ela era, mas o que ela pode ser. Como eu aprendi isso muito com meu marido. Né? Ele vê a pessoa não como ela está naquele momento, ele já vê ela lá em cima.
como uma pessoa, tipo, ele vê uma pessoa de rua, um morador de rua, um mendigo, sendo um bispo, sendo um líder na igreja, como já aconteceu com ele. Ele já fez isso acontecer também, né? Com a ajuda do nosso Salvador e do Espírito Santo. Pessoas assim estão hoje na igreja e vivendo dignamente. Eu sei que isso pode acontecer. O nosso Salvador ensinou isso. Ele era uma pessoa simples, humilde, ele não tinha nem onde morar, né? E ele é o nosso Salvador. Ele é o homem mais importante desse mundo, dono do universo. É o nosso Salvador Jesus Cristo, é o Rei, né, desse mundo, de todos os outros mundos. Eu sei que precisamos ser melhor, não julgar as pessoas e sim ajudar. E, ao mesmo tempo, ajudar nós mesmos, tendo mais amor, né? E não ser tão frios hoje, como o mundo está hoje, tão frios. A gente, pelo menos nós da igreja, precisamos aquecer mais os nossos corações e dividir isso com as pessoas. Perfeito. Então vamos seguir, Mansur, por favor. É claro que nenhum Então, eu gosto muito dessa citação do Elder Faust. Nós desperdiçamos oportunidades de edificar o reino de Deus porque temos a ideia passiva de que alguém irá cuidar disso, né? Então a gente sempre pensa assim: eu não vou falar com fulano ou ciclano porque os missionários vão fazer isso. Ou o bispo é muito bom e o presidente do quórum também. Eles podem fazer toda a ministração e eu não preciso me envolver nisso. E aí nós perdemos oportunidades sagradas de transformar nossa vida e de servir como instrumentos nas mãos do Senhor para transformar a vida de nosso próximo. Então nós vamos compartilhar agora algumas fotos de algumas experiências que eu e a Sister Ribeiro temos tido nos últimos 7 anos, experiências muito, muito sagradas que nós guardamos como pérolas em nosso coração e que têm nos ajudado a nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Podemos seguir, Mansur, por favor. Então, essa daí foi a última experiência sagrada que nós tivemos com Dinara e Moisés. Dinara e Moisés são um casal maravilhoso da ala 2 aqui em Curitiba. É uma ala que fica bem perto do centro do passeio público de Curitiba. E lá temos essas duas filhas norte-americanas que estão na foto do meio, duas sisters incríveis que encontraram esse casal na rua. Eles vieram de Belém do Pará e eles vieram para Curitiba para tentar uma vida melhor. E eles chegaram no centro de Curitiba sem conhecer nada e sem esperança. E eles encontraram um pensionato e eles foram morar e conseguiram trabalho. E aí eles começaram a orar a Deus, querendo um caminho, querendo que o Senhor mostrasse para eles um caminho onde eles pudessem seguir uma igreja para criar o seu filhinho pequenino que aparece ali com eles na foto do meio. E as sisters encontraram eles e elas falaram para eles sobre o plano de salvação, sobre as 4 lições do Pregar Meu Evangelho. E aí elas ligaram para mim e para a Sister Ribeiro, pedindo ajuda, porque eles não eram casados legalmente. Então elas falaram: presidente e sister, será que vocês podem compartilhar algumas palavras com o casal? Pode ser por chamada de vídeo, que nós moramos na cidade de Campo Largo, um pouco distante deles, e ela nos pediu isso. Então foi maravilhoso. Nós fizemos uma noite familiar em nossa casa e transmitimos igual estamos fazendo com vocês. E talvez isso seja uma ideia para vocês.
Nós temos banda, todos aqui, eu acho que tem banda larga na casa, eu tenho uma internet no celular, e com esse aparelhinho de 6 polegadas, a gente pode servir como instrumento nas mãos do Senhor, compartilhando nossa noite familiar com alguém. Então, nós mostramos para Dinara e Moisés como esse evangelho transformou a nossa vida e como ele torna a nossa vida melhor a cada dia. E nós mostramos nosso certificado de selamento, e nós mostramos nossos filhos e falamos para eles de quantas bênçãos nós já recebemos. E aí eles ficaram muito felizes e eu fiz o Moisés pensar: Moisés, como seria saber que depois dessa vida, quando você morrer, você nunca mais vai ver a Dinara e nunca mais vai ver seu filhinho? E ele falou: puxa, presidente, isso é muito triste. E se eu te contar uma boa notícia, que eu posso te ensinar uma maneira de você ficar junto, conectado com eles para sempre e nunca mais perder os grandes amores da sua vida. E para isso você precisa se casar no civil, cumprindo a lei dos homens, e depois você vai seguir para o templo sagrado, onde um homem com poder selador vai te ajudar com uma ordenança feita no altar de um templo, onde você, a Dinara e seu filhinho vão ser conectados para sempre. Você aceita esse desafio? E ele aceitou na hora. E aí o presidente Bickman, eu era conselheiro, ajudou eles bondosamente com os valores financeiros para o casamento. E eu e a Sister Ribeiro presenteamos eles com um bolo bonito e também um par de alianças. E eles ficaram muito felizes. A gente vai ver agora na sequência, a irmã Su vai ajudar com um vídeo. Olha só. De novo. Ajoelha, de novo. Faz direito. Só pra foto. Ajoelha só pra foto. Vai rasgar a calça. Vai rasgar a calça. Que lindos. Já aprendeu? Oh. Maravilha. Lindos. Aê. Que maravilha! Agora, Dinara e Moisés estão dentro do caminho do convênio, eles foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo. Moisés já recebeu o sacerdócio arônico no ofício de sacerdote, e o bispo já deu uma recomendação de uso limitado. E há 2 sextas-feiras atrás, à noite, eu encontrei com eles no templo sagrado. E eles já foram no batistério e já fizeram ordenanças pelas 4 gerações. E o espírito de Elias tomou conta deles. E eles não têm mais o desejo de se afastarem da igreja. E Dinara, Moisés e seu filhinho estão caminhando no caminho do convênio. E eu tenho certeza que daqui a um ano eles vão passar conosco no templo e vão receber suas investiduras e vão ser selados para toda a eternidade. E eu e Sister Ribeiro queremos estar lá, porque eles são filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe Celestial que nós. E eles são uma extensão da família Ribeiro. Eles são família de Cristo e nós amamos muito eles. Que bênção. Vamos seguir, Mansur, por favor. Então, essa foto significa bastante para mim. Essa foto, não sei se a Raquel está aqui, mas a Raquel ali, aquela moça loira, aquela irmã loira ali, logo do meu lado direito, ela é onde está a bolinha azul ali que a irmã Su colocou. Ela é do ramo Palmeira, ela é uma nova conversa e ela
está seguindo no caminho do convênio. E ela tem uma história muito bonita de conversão. Os missionários encontraram ela e ela estava morando na rua e, e ela teve a sua dignidade resgatada. E hoje ela tem uma condição melhor e ela é muito, muito especial. E eu tive o privilégio de retornar lá no ramo e agora ver ela como uma professora na primária. Eu apoiei ela e ela entrou comigo na casa do Senhor e ela agora tem uma vida bem melhor. E hoje ela me mandou fotos ensinando as crianças na primária. Que benção! Do lado dela é a Gabriele, essa jovem de blusa preta. Ela foi a primeira missionária do ramo Palmeira e ela foi a Cister Monteiro. Ela serviu lá na missão Recife Sul e ela terminou sua missão honrosa, 18 meses, recentemente, e agora ela voltou para o ramo Palmeira e ela vai ajudar aquele pequeno ramo a crescer. Que maravilha! Temos ali a irmã Maria do lado da minha esposa, que junto com seus netinhos foram batizadas quando a gente começou o trabalho nessa cidade. E ela continua firme no caminho do convênio, conduzindo os seus netinhos. E ele é um diácono, e ele está crescendo, e ele vai à missão. E ela está na organização das moças, a netinha dela. E eles com certeza vão servir missões, vão voltar e vão se casar no convênio e vão continuar seguindo no caminho do convênio. E fazem 4 anos que nós começamos o trabalho missionário e o trabalho da igreja nessa cidade chamada Palmeira, aqui no Paraná. E olha quantos milagres já aconteceram nesse período tão curto de tempo. Tudo porque a gente carregou a Arca da Aliança e com muita fé colocamos os pés na água, sabendo que Cristo ia fazer a parte dele. Que bênção. Vamos para o próximo. Essa foto significa bastante para mim. Temos o irmão Rodrigo e a irmã Cíntia. Ele era um obreiro aqui no cantinho, em cima do bolo ali, no canto esquerdo. Tem o casal ali, ó. Esse de branco, ele era um obreiro na Assembleia de Deus. E ele era bem firme lá. E ele fumava e ele se afastou da igreja, começou a fumar e eles também não eram casados legalmente. Então fizemos uma chamada de vídeo, moramos a 120 quilômetros deles e eu desafiei ele a se casar legalmente com ela e também demos esse lindo bolo e um par de alianças para eles. E eles nos convidaram, me convidou para fazer a ordenança nas águas por eles. Eles têm uma filha cadeirante, têm alguns desafios, mas agora o Rodrigo e a Cíntia estão dentro do caminho do convênio. Ele serve como líder da missão da ala Ponta Grossa 1. Ele é um portador do sacerdócio de Melquisedeque. E ele também tem uma recomendação para o templo. E o nosso templo de Curitiba está fechado para uma pequena reforma, do dia 10 ao dia 24 de novembro. E quando ele reabrir nas próximas semanas, nós vamos participar das investiduras e do selamento deles. Eles são uma extensão da família Ribeiro. Rodrigo e Cíntia são filhos do mesmo pai e da mesma mãe celestial que nós. E nós amamos tanto eles. E eles são uma bênção. E que bênção poder fazer parte desse processo. Próximo, irmã Su. Essa também outra experiência sagrada, muito importante para nós.
da cidade de Guaragi. É uma cidade que fica bem próxima à Ponta Grossa, na ala Jardim Europa, faz parte da nossa missão. E nós tínhamos lá uma moça que está aqui no lado direito, na segunda foto ali, tem o Helder Christax, e tem uma moça ali no centro da foto, e ela ali onde está a bolinha azul da irmã sua, ela aceitou o batismo pelas sísteres, essa jovem de boné, e ela, no dia do batismo, um sábado à noite, ela desistiu do batismo, porque o pai dela, aí agora na foto lá no lado esquerdo, irmã Su, tem um homem deitado na cama ali, ó, junto comigo, esse mesmo que está com a faixa na cabeça ali, ele, esse aí mesmo, ele é irmão Cláudio Curtis, ele é o pai daquela jovem, e era um coletor de batatas, e ele vinha pedalando na sua bicicleta nessa cidade pequena de Guaragi, e de repente a visão dele fechou, e ele caiu da bicicleta. E ele foi socorrido, foi levado para um hospital pequeno na cidade, não tinha recursos, transferiram eles para a minha cidade, onde eu moro, Campo Largo, no Paraná. Temos um hospital referência para toda a América Latina, que é o Hospital do Rossio. E aí descobriram que ele tinha um tumor na cabeça do tamanho de uma laranja. E o tumor pressionava o globo ocular dele e ele perdeu a visão e por isso ele caiu da bicicleta. Então, ele precisava ser operado. E na foto acima é a irmã Sirlene, a esposa dele ali comigo. E aquela jovem que a gente mostrou ali de boné, ela estava com medo de se batizar. E ela falou para as sisters, eu não quero me batizar, não tenho cabeça, meu pai, aconteceu isso com ele, meu pai está muito mal, e eu vou deixar para depois o meu batismo. E aí, eu imagino que muitos ou todos de vocês já serviram uma missão, ou muitos de vocês lembram que usávamos o termo caiu, o batismo caiu. Então, os missionários ligam muito para mim dizendo, presidente, o batismo caiu. E eu falo para eles que tudo que cai levanta. Então, vamos levantar. Se o batismo caiu, vamos levantar ele. Falei, sisters, me dá o contato dela e eu quero conversar com ela numa chamada de vídeo. Então, eu liguei para ela e conversei com ela e pedi para ela. Falei, olha, irmã, por favor, aceita o desafio de ir na capela hoje à noite e nascer da água e do Espírito e deixa eu cuidar do seu pai e da sua mãe, como se eles fossem meus. Eu acho que você não me conhece e que é difícil para você confiar em mim só na tela de um celular, mas eu queria te pedir esse voto de confiança, que você confiasse nessas duas moças que eu tanto confio e fosse lá na capela e descesse nas águas como Cristo. E eu vou cuidar do seu pai e da sua mãe amanhã e eu vou lá visitar eles. E era o primeiro domingo do mês, era um domingo onde o único domingo que eu fico na minha ala, porque os outros 3 ou 4 eu estou em designações andando por toda a missão. Então, era o único domingo que eu tinha para ficar com a minha família, mas eu me comprometi com ela de ir lá e visitar o pai e a mãe dela. E, e foi uma experiência muito agradável. Eu cheguei lá no hospital e a irmã Sirlene já estava lá 4 dias, sentada numa cadeira dura, com fome, não podia tomar banho porque ele estava na UTI e ela não podia acompanhar ele. Então, o Sister Ribeiro já cuidou dela com comida, levou ela para um hotel e eu fui cuidar do seu Cláudio. Então, abençoei ele ungi ele, dei uma bênção
ele não tinha os movimentos da cintura para baixo, e no final da bênção eu senti que eu deveria pedir para ele mexer as pernas. E eu confesso para vocês que antes de pedir eu fiquei pensando, puxa, será que deu certo? Porque nós somos homens falhos, né? E às vezes temos pouca fé. Mas o Espírito foi tão forte que eu pedi para ele, por favor, mexe as pernas. E eu ajudei com o pé dele, flexionei, e ele levantou uma perna, depois levantou a outra, e o lençol mexeu, e as enfermeiras vieram ver o que estava acontecendo. Irmão Cláudio foi operado, 2 dias depois, tirou o tumor da cabeça. Tínhamos muita expectativa se ele ia continuar enxergando, ouvindo, falando e com os movimentos dos braços e das pernas. E conforme a foto mostra, ele está ali operado, tomando sopa no copo, segurando com suas 2 mãos. Sua visão ficou normal, ele conseguia caminhar e conseguia andar e mexer os braços e ouvir, e olfato, paladar, tudo normal. Um milagre. Um milagre com fé e ação, como Elder Bednar ensinou. E ele voltou para casa, nós enviamos nosso assistente lá, e eles também não eram casados, providenciamos o casamento legal deles, e eles foram batizados. E através deles, 28 pessoas se uniram à igreja na cidade de Guaragi. E nós alugamos um ônibus para levar eles de Guaragi até Jardim Europa. E agora nós queremos estabelecer um grupo e um ramo da igreja lá. E a notícia triste, dependendo da ótica que a gente pense, né? É que algum tempo depois o irmão Cláudio faleceu. Na verdade, Cristo só queria que ele recebesse as ordenanças salvatórias. Ele queria que ele fosse batizado e recebesse o dom do Espírito Santo e recebesse o sacerdócio. E ele passou para o outro lado do véu. Mas através dele, uma cidade teve o Evangelho de Cristo. Que bênção, né? Então vamos para a próxima, irmã Su. Esse é Cícero e Sandra. Eles são um casal muito querido da ala Almirante Tamandaré. E Cícero, esse de vermelho, ele só tem 10% da visão. E ele é um filho muito amado de Deus. E Sandra também. E eles também não eram casados legalmente, nós providenciamos o casamento deles. E no dia do casamento, que eu estava ali com o bispo, esse de cabecinha branca do meu lado é o bispo da ala. O bispo falou para mim, presidente Ribeiro, eles estão demorando. Você pode ir lá ver o que está acontecendo? E eu fui lá na sala e tinham 2 irmãs cuidando dessa irmã Sandra com muito amor. Elas conseguiram esse vestido branco para ela e elas tinham um spray, eu acho que vocês irmãs chamam de laque, que deixa o cabelo arrumadinho. E tinha uma irmã escovando o cabelo dela e outra tinha uma aquarela na mão com pincéis e estava pintando ela. E eu fiquei parado naquela porta com o visor, tendo aquela visão celestial, vendo aquelas irmãs cuidando daquela boa filha de Deus com tanto amor. E eu pensei, se Cristo tivesse aqui, ele estaria ali pintando ela, ele estaria escovando o cabelo dela, ele estaria cuidando dela com o mesmo amor que essas irmãs estão cuidando. E eu esperei um pouco, depois eu bati na porta e pedi para elas apressarem um pouquinho, e eles foram para o salão, e o bispo deu uma bênção neles,
e nós demos o bolo da alegria e a caixinha com as alianças. E eles estão muito felizes. Eu tive lá no mês 9 fazendo uma sacramental e um treinamento, e eles estavam sentados no primeiro banco, e eles tinham um sorriso bem grande, e eles estão felizes no caminho do convênio. E eles não vão se afastar, porque eles são amados, eles foram incluídos. E bênção. Próximo, irmão Su. Esse é um milagre da cidade de Tibagi. É uma cidade lá na ponta da nossa missão. Nós tivemos um evento triste nesse ano, que foi a perda de um missionário nosso. Não sei se vocês assistiram na TV, mas nós tivemos um acidente de um ônibus da empresa Princesa dos Campos e um missionário voltando do templo, indo de volta para a cidade de Tibagi, o Eldecard, um norte-americano. Houve um acidente de um caminhão com toras de madeira que levava madeira para celulose na empresa Klabin, em Telêmaco Borba. Esse caminhão cortou a lateral do ônibus que o Eldecard estava, com mais 5 missionários. E Eldecard foi o único que faleceu na hora. E foi a experiência mais triste de todo o meu chamado. Eldecard era um anjo de Deus. Ele, logo que chegou na missão, ele teve uma experiência comigo onde ele falou usando o dom de línguas. Então ele era muito especial. E ele ensinou esse casal que aparece ali no cantinho da foto direita. Tem ali o Robson e a Lilian com certificado na mão. Eles dois foram ensinados pelo Eldecard. E os dois, quando aconteceu o acidente, eles não entendiam bem por que uma igreja verdadeira e de Cristo, e por que Cristo permitiria que um servo dele tão especial fosse embora assim para o outro lado do véu, né? E eles não queriam mais se batizar. Então o Eldegul, que aparece ali na foto no meio, embaixo da palavra família nascimento, tem um elder ali de casaco preto do lado do seu companheiro. Esse aí é meu filho norte-americano, Eldegul, e esse do lado dele um mexicano, Elder Mandieta. Esse aí com a bolinha azul. Então eles dois me ligaram e falaram: presidente, temos um caso aqui do Robson e da Lili, e me explicaram tudo. Eles foram ensinados pelo Eldecard, eles estão muito frustrados com a morte dele. E o batismo deles seria hoje, e eles não querem se batizar. Será que o senhor pode conversar com eles? E eu pedi para fazer uma chamada de vídeo e conversei com os dois. Mas a Lilian estava muito, muito firme na decisão de não mais frequentar a igreja e não mais se batizar. Mas o Robson tinha o coração mais aberto e ele aceitou se batizar. E ele falou que só se batizaria se fosse nas águas correntes, igual a mãe dele, a Ana Malaca. Agora o apelido dela. E eu falei, mas isso é fácil de resolver. Você está numa cidade que tem o rio Tibagi. Então, só ir lá e fazer o batismo. Então, combinei com ele. E ali, ó, na foto embaixo da palavra Souza, tem ele junto com o presidente do quórum, presidente Luiz Vidiarruel. Batizou ele no rio Tibagi, no dia 17 de março de 2024. Que benção. E a irmã Lilian falou que só se batizaria se eu fosse lá falar com ela pessoalmente. E eles estão 230 quilômetros de mim, 4 horas dirigindo. Então eu terminei meu trabalho profissional numa quarta-feira, porque como conselheiro da missão nós servimos part-time, não somos como o presidente da missão que dedica tempo integral por 3 anos. Nós dedicamos 3 anos, mas tempo parcial. Nós temos nossos trabalhos
família, tudo para cuidar, e a gente serve no tempo disponível. Então, eu dirigi para aquela cidade numa quarta-feira à noite, entrevistei a irmã Lília e o Robson, peguei o Eldegu e o Elder Mandieta e levamos pizza e Coca-Cola e comemos com a família, e eu convidei ela para ser batizada. E ela aceitou junto com seus filhos, mas falou que também só se batizaria se fosse em águas correntes, igual a sogra, igual o marido. Então falei para ela, ó, sábado, 10 horas da manhã, eu volto aqui e eu batizo vocês no Rio. Vai ser uma experiência diferente. Eu vou me sentir o próprio João Batista. Vai ser ótimo. E aí eu tenho um costume de todo mundo que eu convido para o batismo escolher um sabor de bolo e um bolo. Se tem festa no céu, podemos fazer uma festa na terra também. E aí eu me dei mal porque cada um gostava de um sabor diferente. Então eu liguei para Sister Ribeiro e tivemos que providenciar um bolo dois amores, um nega maluca e um bolo de coco. E aí no sábado de manhã, naquela mesma semana, coloquei os 3 bolos no carro às 5 da manhã e minha roupa branca, minha toalha, e dirigi 4 horas até Tibagi. E aí tive essa experiência sagrada no dia 23 de março de 2024. E aí batizamos eles e hoje eles são selados. O irmão Robson tem o sacerdócio de Melquisedeque. Ele serve como o primeiro conselheiro do ramo Tibagi. A irmã Lilian serve na primária. E nós já passamos com eles no templo. Eles têm suas investiduras e eles são selados para toda a eternidade. E eles são felizes. E eles estão no caminho do convênio. Que maravilha! Um passo de fé com o que nós temos, com esse evangelho milagroso. Próximo, irmã Su. Presidente, eu acho que isso foram todas. Eu acho que meu filho tirou uma das principais aí, ele deve ter esquecido dela. Eu posso passar aqui para você e você coloca ela separado para mim, irmã Su, por favor? Pode sim. Tá, vamos lá. Na verdade, duas eu vou te mandar. Os personagens dessa foto estão conosco aqui na sala, tá? Eles são reais. Você pode colocar para nós, irmã? Primeiro a da família na frente do templo. Vai me dar só um minutinho, então, deixa eu adicionar como página na apresentação. Tranquilo. Então eu vou, enquanto você vai ajeitando, eu vou contando a história deles, tá? Então, fazem 4 anos que o presidente Duarte, quase 5 anos, ele nos designou para irmos a uma cidade chamada Palmeira e começar a pregação do evangelho lá do zero. Não tínhamos capela, não tínhamos nem casa para os missionários e não tínhamos nada lá. Então, nós começamos a pregação do evangelho deixando os missionários em um hotel e eu ia para lá nos finais de semana. Depois nós conseguimos uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, eles passaram a morar lá e nós fazíamos as reuniões numa garagem. E prolongamos a garagem com uma tenda branca de plástico.
e colocamos um quadro de Cristo em cada parede. E aí começamos a pregação do Evangelho nessa cidade chamada Palmeira. Essa foto que vocês estão vendo, ela é o resultado de um trabalho de fé e de milagres de 4 anos. Essa foto significa muito para mim. Eu amo tanto essa família. Eles são parte do meu coração. E eles são uma extensão da família Ribeiro. Luiz é meu irmão, é meu filho mais velho, meu irmão, meu amigo. Lauriane é minha irmã. Pietra e Giovanni são meus amores. E eu amo tanto eles. Eles estão conosco aqui na sala. Os missionários caminhavam nas ruas de Palmeira e a gente ainda não tinha capela, a gente não tinha nada. As reuniões eram na garagem da casa deles. E de repente eles escutaram uma senhora gritando: Élderes, Élderes! E era uma senhora muito bonita e simpática, chamada Marcilene. Ela é a mãe do Luiz, desse grandão que está na foto. Lá na foto tem um cara bem grandão. Ele é musculoso, é muito forte e tem cara de bravo. Aumenta ali, irmã Su, para todo mundo ver como ele é grandão. E aí, aquela boa irmãzinha falou para o Helder Duarte: Helder, eu sou membro da igreja. Nós viemos lá da cidade de Marília, no interior de São Paulo, e tem eu, e tem meu filho, e tem minha nora e meus netos. A gente vive aqui em Palmeiras já há 9 anos, mas aqui não tem a igreja. E eu estou feliz de ver vocês aqui. Aí os elders falaram: irmã, não tinha, agora tem. Nós estamos ali na rua Santos Dumont, número 1000, e nós fazemos as reuniões numa garagem da nossa casa. E tem o presidente e a Sister Ribeiro, que eles vêm nos finais de semana e a gente coloca as cadeiras lá e tem o sacramento. É tudo muito simples, mas é a Igreja de Cristo. E ela falou: puxa, visita meu filho e visita minha nora e meus netos. Vai ser uma bênção todos nós voltarmos para a igreja. Eu já passei no templo, eu tenho minhas investiduras, mas meus filhos e meus netos estão inativos há muitos anos. E aí nós fomos lá. Eles têm um salão de beleza. Tanto a mãe quanto o filho e a nora, eles são muito bons em deixar as pessoas bonitas. E cheguei lá, eles me receberam muito bem. E quando eu vi aquela família linda, eu vi eles 4 anos atrás, eu já via eles assim, na frente do templo, todos de branco, fazendo convênios com Deus. Eu já tinha essa visão deles. E eu sabia que um dia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o filho dele, que é o dono dessa igreja, ia permitir eu viver de maneira real aquela experiência que eu já tinha vislumbrado na minha mente.
E fazem 2 meses que eu recebi uma ligação deles me convidando para estar lá com eles. E foi um dia sagrado, maravilhoso, que está guardado num lugar bem especial do meu coração para sempre. Eu vi aquele homem grandão, ajoelhado nos altares do templo, com as mãos entrelaçadas com a sua linda esposa e com seus lindos filhos, com as mãos sobre as deles. E um homem com poder selador uniu eles para toda a eternidade. E nada e ninguém vai poder separá-los. E eu achei que o milagre estava completo. E aí, quando nós levantamos, o Giovanni, esse jovem bonitão ali do lado do pai, ele era bem pequenino quando eu cheguei lá em Palmeira e agora ele é um gigante. E ele tem 18 anos. E ele falou: Presidente Ribeiro, eu quero te dar uma notícia aqui nessa sala de selamento. Eu vou para a missão. Eu vou ser um missionário. Que maravilha, irmão. Mas a história não foi tão fácil assim. A Lauriane aceitou o convite de vir primeiro para a igreja, de vir para Cristo, junto com os filhos e com a sogra. Mas o Luiz, ele resistiu um pouco. Eu fiz 28 visitas para o Luiz. Eu contei. Eu acho que ele não contou, mas eu contei. E eu nunca ia desistir dele. E faz 1 ano e meio, talvez, um pouco mais ou um pouco menos, que ele voltou. Quanto tempo, Luiz? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, Luiz voltou com toda a força. E domingo passado, eu estava lá, no ramo Palmeira. Vocês lembram aquela garagem com uma mesa e uma tenda? E com muita dificuldade, há 4 anos atrás, meia dúzia de membros. Agora nós temos um prédio de 3 andares estabelecidos na cidade e temos elevador no prédio da igreja. É um prédio alugado, mas é um edifício lindo e tem pia batismal de verdade, de cimento, e tem elevador e tem um salão sacramental com ar-condicionado. E domingo eu estava lá discursando e o Luiz, o gigante, estava dirigindo a sacramental. Ele é o primeiro conselheiro do presidente do ramo. A irmã Lauriane é professora do seminário e ela tem uma classe linda, cheia de jovens. E eles estão fazendo um trabalho incrível naquele ramo. E eles servem com todo o coração. O Luiz sai 11h30 da noite para acudir as famílias que passam por problemas. E agora o Senhor usa eles como ferramenta nas mãos de Deus. E há 1 mês e pouco ou 2 meses tivemos a conferência da Estaca Ponta Grossa. Agora o ramo deixou de ser um ramo da missão e passou para a Estaca Ponta Grossa. E eu recebi a designação de ser o membro da presidência da missão, representando a missão na conferência da Estaca. Então eu discursei em todas as sessões da conferência de liderança, no sábado à noite, no domingo. Só que eu não sabia a agenda da reunião do domingo. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, me colocou para discursar, e os 2 oradores que me seguiriam eram eles dois. Era o Luiz e a Lauriane. E eu preparei um discurso para essa conferência, eu já sabia dessa designação
com um mês de antecedência. Então, preparei um discurso bem caprichado e coloquei no meu tablet e revisei. E na manhã do sábado, um dia antes da conferência, o Espírito Santo falou claramente na minha mente e no meu coração: você não vai usar aquele discurso. Eu falei: como não? Eu fiquei um mês preparando, mas o sentimento era muito forte. Você não vai usar. Você vai usar aquela história do salgueiro, daquela árvore que caiu, que você ouviu na última conferência. E você vai usar a história do Luiz e da Lauriane e da família Lima. E você vai edificar os membros na conferência da estaca. E eu falei: tá bom, se o Espírito falou, o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. E eu fui obediente, desliguei aquele, fui com um novo discurso. E quando eu cheguei na conferência, eu descobri que eu seria o orador e eles seriam depois de mim. Então eu contei a história deles e os próprios personagens da história testificaram da história depois de mim. E aquilo trouxe um espírito que inundou a conferência da Estaca Ponta Grossa. E agora eu queria que vocês tivessem o prazer, para a gente terminar, de vocês ouvirem os testemunhos, tanto do irmão Luiz quanto da irmã Lauriane, do que esse evangelho representa para eles e de como eles receberam o serviço ao próximo e o amor ao próximo, vindo daqueles missionários e vindo de nós e de muitos outros irmãos que se importaram com eles ao longo dessa caminhada. Porque é bom vocês ouvirem deles e ouvirem que a solução da vida de vocês e dos problemas de vocês e dos espinhos e cardos e tudo que vocês têm na vida, a solução está no serviço e no amor ao próximo. Então, irmão Luiz e irmão Lauriane, vocês podem falar para nós, como o Luiz é um cavalheiro, a Por Lauriane vai favor. falar primeiro. A Lauriane está aí, Luizão? Assim, Ela pode fala falar que também. Nós não estamos no mesmo lugar porque Então eu tá tô na bom. minha sogra e ele tá em casa. Então tá bom. Mas o Mas importante é que vocês estão aqui. boa noite a todos. Assim como a Sister Ribeiro, eu também sou uma conversa. Conheci o Evangelho através da família do meu esposo. E quando eu conheci o Evangelho, meu sonho sempre foi casar e dar para os meus filhos o que eu não tive, né? E então eu tinha muito certo no meu coração que eu queria casar. E a família dele sempre brincava: o Luiz não é homem para casar. Então eu conheci duas sisters e ela começou a apresentar o evangelho para mim, um evangelho de transformação. E então elas prepararam um casamento, nós casamos e tivemos a oportunidade de vir para Palmeira. E chegando aqui, não tínhamos o evangelho, né? Não tínhamos a igreja. E quando eu vi aquele homem grandão, né, entrando na nossa casa, eu pude ver junto com ele o Espírito Santo. E eu falo até hoje pro meu esposo, né? Em volta dele tinha uma luz muito clara, muito branca. E ali eu tive a certeza que a nossa vida ia ter uma reviravolta. Só que não foi fácil, porque meu esposo ele é nascido no Evangelho e ele estava por muito tempo afastado do Evangelho. E mesmo assim eu continuei firme, né? Ia nas reuniões, mas muitas vezes eu me questionava e me perguntava por que eu tenho que continuar? Por que eu tenho que continuar nesse evangelho e ir para a igreja se meu esposo, que é nascido, não está indo, né? Por quê? Se ele é nascido, conhece mais que eu e não está. E todas as vezes que eu me senti fraca ou desanimada, o presidente com a Sister Ribeiro
me chamava, orava, jejuava pela minha família. E eu lembro muito claro quando o presidente Ribeiro falou assim: seu esposo vai voltar para o evangelho e ele ainda vai ser um líder dessa igreja. Ele vai ajudar muita gente porque ele é inteligente. E todas as vezes que ele falava isso para mim, era uma chama que acendia no meu coração. E era o Senhor, parecia que era o Senhor que falava para mim: calma, calma, tudo vai dar certo. Então, através dos meus filhos, que todo domingo nós chamava ele, vamos, e ele não, vamos, e ele não. Então, através das crianças que a gente falava assim, fala que hoje tem uma apresentação, que daí ele vai. Então, quase todo domingo nós inventávamos uma apresentação para ele poder estar lá. E aos pouquinhos ele foi voltando, né? E hoje é muito gratificante, né? Poder ver ele como o primeiro conselheiro do ramo Palmeira. Poder ver meu esposo, que por muitos anos ficou fora do evangelho, tá ajudando outras famílias a voltar, né? E lutando por muitos casamentos, por muitas famílias. E para mim é gratificante. Rapidinho, outro testemunho que eu vou dar é a respeito do meu filho, que está se preparando para ir para a missão. Muitas das vezes eu falava assim: não, ele não vai, ele tem que ficar comigo. Eu não aceito meu filho longe de mim, né? Então eu orava para que o Senhor me preparasse para que ele pudesse servir missão. E mesmo assim eu me sentia angustiada em saber que eu ia ficar 2 anos longe dele. E então ele me perguntou: mãe, como que eu faço para sentir se realmente eu devo servir missão? Aí, tanto eu quanto meu esposo falou: só tem uma forma. Assim como eu orei, perguntando ao Senhor Jesus Cristo sobre esse evangelho, sobre o livro de Mórmon, da mesma forma que ele me respondeu, você vai ter que orar e o Senhor vai te responder. Então, no mesmo dia que nós nos relamos, ele foi fazer o batistério, onde ele batizou o presidente do nosso ramo. E quando ele levantou o nosso presidente, ele sentiu um espírito muito forte. E ali ele sentiu que ele deveria ser um missionário. Então, irmãos, não tem coisa melhor do que estar nesse evangelho, né? De poder saber que agora nós somos uma família eterna. De poder saber que eu estou criando meus filhos para que ele possa levar as boas novas, falar sobre o evangelho de Jesus Cristo. E assim como ele, ensinar vários jovens a sentir esse amor e esse espírito do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje, meu coração, posso dizer que eu tô tranquila e eu sei que o Senhor Jesus Cristo vai cuidar dele e vai fazer dele um grande missionário. Assim como muitos missionários passaram em Palmeira e me ajudou no meu casamento, na minha família, eu tenho certeza que meu filho também fará na vida de muitas pessoas. Eu sou grata por esse evangelho. Eu testifico que esse evangelho é verdadeiro, porque ele transformou minha vida. Ele transformou a minha família. Eu amo esse evangelho, eu amo servir, né? Eu amo fazer parte e eu tenho todo orgulho de falar quando me pergunta. Eu sou membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Igreja da Felicidade. Então é esse testemunho que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado, Adriana. Bom, eu vou ser mais breve, né? Porque ela já disse praticamente tudo, né? Mas eu sou o Luiz. Eu não sou tão grande assim, não, gente. Esse evangelho, né? É transformador. Porque eu sou nascido nesse evangelho. Eu sou fruto desse evangelho, né? Minha família, grande parte dela é membro. E eu tive um tempo de afastamento, assim, né? Quando eu fui jogar futebol, eu joguei por alguns anos, assim, e por influência, mas assim, eu sempre tive uma consciência muito grande desse evangelho. Eu costumo falar para minha família, para os meus filhos, que eu fui muito mimado pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, né? Dentro da igreja.
onde eu orava e quase tudo que eu orava e pedia ao Espírito Santo e pedia a Cristo acontecia quase que de imediato na minha vida, né? A gente nunca foi uma família de posses, nunca fomos uma família Só que as coisas nunca faltaram na minha vida, né? Através da minha avó, da minha mãe, da minha irmã, a gente sempre teve a gente sempre foi muito cúmplice do Espírito, então as coisas aconteciam muito rápido, né? E isso, de certa maneira, me deixou um pouco mimado demais pelo Espírito. Quando eu fui jogar futebol, aconteceram algumas coisas que me levaram a esse afastamento, né? E durante esse tempo eu frequentei, né, como algumas cidades que eu fui não tinha igreja, eu frequentava outras denominações, mas eu sempre fui um estudioso, né, de todas as religiões, sempre fui um estudioso de tudo que envolve Jesus Cristo, né, porque eu sou criado nesse evangelho. E por isso teve essa resistência de dizer alguns nãos, né? Mas só que eu dizia ao presidente Ribeiro, esse fenômeno, né? Esse cara é um... O presidente Ribeiro, ele é um ser de luz, né? Ele é um cara totalmente escolhido a dedo por Cristo para fazer o trabalho dele, né? Para desvendar, né? Para começar esses ramos. Ele é um cara escolhido a dedo por Deus, porque é um trabalho muito, muito dele, né? Uma pessoa muito para isso. E eu disse sim alguns nãos, fiquei muito resistente ao evangelho, mas eu sempre disse a eles que quando chegasse a minha hora, o Espírito Santo ia chegar com força total. E é o que vem acontecendo, né? Hoje, a minha dedicação a esse ramo e ao evangelho em si, como se eu fosse, acho que, um dos primeiros soldados de Cristo realmente. Eu me sinto assim, de qualquer sussurro que eu escute para fazer algo por alguém, eu vou imediatamente. É tudo muito imediato, porque dentro do meu casamento com meus filhos, a gente novamente tem sido abençoado. Meu selamento no templo foi uma coisa, algo assim de outro mundo, né? Parece que o próprio Cristo estava ali do lado da gente. Aos solteiros que estão na live, creio que a hora de vocês vão chegar. Não desistam, porque é sublime. É algo que é inexplicável. A maneira que Cristo preparou para que houvesse meu selamento, né? Junto com o presidente Ribeiro, eu tive todo o apoio do ramo, tive apoio de pessoas muito, muito especiais, né? Que estiveram com a gente nesse dia. E isso fez e faz com que eu queira que todos sem exceção, sintam, né? E provem do mesmo doce que a gente provou, né? Da mesma sensação. Eu acho que o ser humano não pode passar por esse mundo sem provar o selamento, sem provar o batistério, sem provar o templo em si, né? Que é a casa do Senhor. E Cristo vem fazendo, junto com a presidência aqui em Palmeira, um trabalho fantástico, tudo começado pelo presidente Ribeiro e pelos elders. Então, não vou me alongar mais, tenho meu filho aqui do lado que já está indo para a missão, né? Esse bonitão aqui, tá... Estamos aí tendo os últimos detalhezinhos para... E ano que vem ele já está indo para a missão. E é isso. Sigam esse evangelho, fiquem nesse evangelho, lutemos com unhas e dentes, né? Tem alguns casais do nosso ramo que estão aqui, que lutaremos para que eles estejam no templo, selando suas famílias, e assim como eu disse, né? Eu, minha esposa e minha família, minha mãe, minha irmã que está aí, faremos de tudo para que outras pessoas provem desse privilégio que é servir esse evangelho. É isso. Deixa esse testemunho, né? Breve testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amo vocês, bonitões. O prazer é nosso de
agradecer a todos, né, a oportunidade de falar para tantas pessoas da nossa pequena história, e vocês ouvirão muitas notícias da gente, porque o trabalho é incansável, assim. O presidente Ribeiro fincou a estaca ali do Espírito Santo, do Evangelho, e a gente vai estar sempre, daqui para o resto das nossas vidas, trabalhando nesse Evangelho. Amém. Obrigado, Luizão. Sister Ribeiro está aqui, ó, falou amém. Amém é assim seja, selou suas palavras. Família linda. Então, irmã Su, era isso que a gente queria contribuir com vocês nessa noite e nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente é muito grato à sua família, tá? Assista. Amém. Todo o sofrimento que ela teve nessas indas e vindas, assim, ela teve um papel fundamental para que tudo isso se construísse. Se não fosse ela, nada feito. Então, gente, nós gostaríamos de agradecer, que história linda. Gostaríamos de agradecer ao presidente, a Sister Ribeiro, né? O presidente Ribeiro, ele tem nos ajudado também nos bastidores, muitas vezes, com nomes, indicações, pessoas para virem ao nosso grupo, deixar mensagens, mas assim, eu tenho um carinho muito especial por eles, né? E eu consigo perceber o trabalho duro, né, que eles fazem de forma integral. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer um comentário, ter uma pergunta específica ao presidente ou a Sister Ribeiro. Agora é a hora. Falem agora ou ou calem-se para sempre. A Lauriane está com uma cara de quem está querendo responder. Tiago, Ela é boa. Ela é professora do seminário, ela sabe tudo. sabe tudo muito bem. Olha, a gente tem o Tiago Rodrigues, que gostaria de fazer uma pergunta, um comentário, por favor. Só queria dar os parabéns ao presidente Ribeiro, né? Trabalhei um pouco com ele. Cara, é top mesmo, como dizem, Olha, Helder né? Rodrigues. Helder Rodrigues. Que bênção ver você. Eu amo Ai, você, ai. bonitão. Que bênção te ver aí. Que É bom. nóis, presidente. Eu tava tentando não falar com a Zanotti, mas tá meio complicado pra ele, tá? Correria só. Zanotti? Que bom. Zanotinho. Ele foi nosso missionário, gente. Missionário poderoso, viu? Lá em Jardim Europa e Ponta Grossa, ele deixou o nome dele gravado. Helder Rodrigues. Zanotti. E Helder Zanotti. É. Mas Muito, eles estavam em Jardim Europa, não era, Helder Rodrigues? Que você estava Exatamente. A em gente Jardim Europa. passou. Meu último testemunho foi com o senhor lá, que a gente falou sobre a obra missionária. Foi isso mesmo, eu lembro. muito bem, obrigada, irmão Tiago Rodrigues. Alguém mais? Tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar? Dole uma, dole duas. Vamos lá, pessoal. É o Bigo, irmã. Ao É o bingo. vivo. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu gostaria então, né, de agradecer, né, a todos os participantes. Olha o Breno. Último minutinho do segundo tempo. Vamos lá, Bruno, que a bola é tua. Breno. Boa noite, né? Eu amei ver os testemunhos das pessoas que compartilharam agora e me fez lembrar, né, que eu sou Bota um pouquinho, bota um coordenador. pouquinho mais alto, Breninho. Eu Que eu sou sou. Breno, teu converso áudio também, tá né? baixo. Tá um pouquinho baixo, meu amigo. Tá Só dando um para pouquinho. ouvir agora? Agora sim, dá aquela gritada aí que dá pra gente ouvir Pronto, bem. vou falar um pouco mais alto então. Eu gostei de ver os testemunhos, né, que eu assisti hoje, né, fortaleceu muito minha fé, né, e me fez lembrar, né, do que eu passei, né. Eu sou converso também, tenho 1 ano e um mês, vou fazer agora, 1 ano e 1 mês, e ontem eu fui fazer ontem eu fui fazer minhas investiduras no templo, né, e foi algo muito especial para mim. E eu vi a história dos irmãos fortaleceu meu espírito porque foi muita coisa que aconteceu de lá para cá. Eu passei por várias situações antes de me tornar membro. Depois que eu me tornei membro, foi
a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida. Eu vendo o irmão falar, me deu aquele negócio em mim que eu gosto de falar sobre vontade de servir, vontade de trabalhar na obra do Senhor, né? Foi muito gratificante esse final de semana para mim e terminar com esses testemunhos me deixou muito feliz. E só queria compartilhar disso e dessas bênçãos que o Senhor nos dá a todos nós, né? E dizer que faço parte também disso. Muito bom. Obrigada, Breno. Lauriane, olha ela, muito bem. O microfone está desligado, menino. Não é rapidinho, minha cunhada de São Paulo tá aqui e ela pediu para fazer um agradecimento ao presidente Ribeiro, que quando ela perdeu o esposo dela, ele abraçou ela e sentiu que precisava fazer uma oração por ela, que ele tinha recebido uma revelação. Então ela tá aqui do meu lado pedindo para te mandar um abraço e que ela será eternamente grata pela sua vida. É só isso mesmo. Tá? Fala para ela que eu a amo e a amo a família dela. Muito bem, obrigada, Lauriane. Silvana, nossa Bel. Boa noite. Grata por ter participado dessa live de hoje. O senhor falou, eu anotei aqui, já parou para pensar que uma atitude na atitude sua pode mudar uma história? É uma pergunta, né? Seja bênção na vida do seu próximo. E, assim, eu sei que o senhor, como presidente de missão, A irmã Caiu. congelou. Quanto? eu? Tá me ouvindo? Agora voltou, irmã Silvana. Uhum. É, é, como que eu, Isabel Silvana, como que eu posso, como membro da igreja, uma filha, uma mãe, uma avó, uma vizinha, ser uma pessoa assim? Na live aqui eu fui até anotando alguns nomes, né, de algumas pessoas na minha ala que, tipo, precisa voltar à igreja. Eu tive alguns sentimentos, aí fui anotando algumas coisas que eu posso fazer, né? Como cuidar do meu próximo com amor, com muito amor, né? Não só com amor, com muito amor. E eu orar por algumas pessoas aqui, né? Família, a presidência da Estaca, a sua família, o casal presidente da missão aqui da Estaca Praia Grande e sua família. Mas, assim, o que o senhor me aconselha, não só a mim, mas como todos aqui, a fazer, a seguir essa pergunta e que eu, Isabel Silvana, possa ser uma bênção na vida do meu próximo. Irmã Silvana, imita Cristo, faz tudo como Ele. Lava os pés de cada pessoa dessa, serve elas, abre seu coração, deixa seu coração falar, ouve o Espírito Santo e sente as impressões que ele vai te dar e ele vai ensinar na sua mente e no seu coração exatamente o que você tem que fazer. Faz uma oração sincera, lembrando de Tiago 1, versículo 5 e 6, que foi o que inspirou Joseph a trazer de volta esse evangelho maravilhoso para nós. E pede a Deus, sem duvidar, que Ele vai te ajudar com cada pessoa dessa lista. Ele vai ensinar na sua mente e a seu coração o que fazer com cada uma delas. Mas não é nada extraordinário, é tudo simples. Se você não tem condição financeira de comprar uma flor muito bonita, compra só um bombonzinho de 50 centavos e escreve num papel os sentimentos do seu coração por aquela pessoa e vai lá e leva para ela e fala: Olha, eu trouxe isso aqui para tornar a sua vida mais doce.
E eu quero que você leia esse papel que tem meus sentimentos por você. Coisas simples, assim, sabe? Nós temos uma irmã aqui na ala, ela é uma senhorinha, ela já tem 70 anos. Tereza, 66. Ela tem 66 anos e ela sabe o aniversário de cada pessoa da ala. E ela vem, no meu aniversário, ela traz desodorantes da Avon para mim. Eu amo. E ela traz alface para minha esposa, alface fresquinho e deixa na portaria. Ou então um pão. Ou então ela traz um pão. E são maneiras que ela tem de demonstrar que nos ama. Ela já andou tanto que hoje ela não consegue andar muito mais, não. Está com problema nos joelhos, né? Então, o que ela tem para dar, ela dá na igreja. Mas, às vezes, a gente nem tem como dar também, né? Mas só de dar o seu amor, a sua atenção à pessoa e também seu testemunho é muito importante. Você tem um testemunho de Jesus Cristo, você pode dar até a ele pelo seu exemplo de vida. Nossa, a irmã Teresa aqui, ela ajuda muitas pessoas. Com poucas palavras, ela ajuda a pessoa, nossa, a mudar o pensamento na hora. Porque ela é uma mulher muito focada em Jesus Cristo. Tudo que ela vai fazer, ela pensa assim, o que ele faria se estivesse aqui no meu lugar. Então, eu preciso fazer o que ele faria. Né? Jesus Cristo não ficava bajulando ninguém, né? Ele apenas ensinava o evangelho dele, tinha aquele amor, tinha não, ele tem aquele amor enorme, infinito pelas pessoas. É de resgatar todo mundo para voltar ao lar celestial. Então, sinta esse amor pelas pessoas, essa felicidade que você tem no Evangelho, de ter o Evangelho com você, sinta essa felicidade em entregar isso também para outras pessoas. Isso é muito importante. E com amor, muito amor mesmo, o amor que Jesus Cristo teria se ele tivesse aqui. E ele tem ainda, né? Mas que ele deu esse lugar para nós, esse privilégio para nós fazer no lugar dele. Respondeu, irmã Silvana? Irmã Sim, sim, Silvana? respondeu sim. Deixa eu só comentar. Obrigada. Deixa eu comentar uma experiência que eu tive essa semana, que assim, eu fiquei muito preocupada. Teve um ensaio da primária, né? Ensaio da Sacramental do meu neto, e eu levei ele. E minha mãe tá com alguns problemas de saúde, e eu falei, vou para lá e já passo na farmácia e compro os remédios. Aí deixei ele lá, e só tava uma conselheira com as crianças, e uma mãezinha sentada na Sacramental no celular. E aí começou as criançadas irreverente, né? E um casal, um casal que eram os pais dessa criança de 7 anos, e eles são novos na igreja. E ele estava falando no microfone e tal, tudo, né? Sendo um líder das criançadas. E eu passei, né? Assim, quando eu cheguei com meu neto, cumprimentei eles, tal, estavam na porta da entrada. E quando eu voltei, falei, vou deixar ele aí e vou lá na farmácia. E eu passei, eu falei, depois eu fiquei pensando. Eu falei assim, mãe, vai lá na Sacramental para dar um corretivo no seu filho, né? E fui até a cozinha assim, olhei na janela para ver quem era que estava lá, que estava tendo atividade jovem. E voltei, aí eu vi ela falando corretivo, e eu ouvi corretivo. Falei, nossa, Isabel, você falou corretivo. E aí fiquei pensando na palavra corretivo, né? O significado dessa palavra, tá? Nossa, corretivo. E isso aí, fui pra farmácia. Aí fui pra farmácia, voltei e tal. E aí quando eu cheguei na Sacramental, ela tava ajudando a irmã, né? Tava segurando a coisa. E eu fiquei assim, agoniada. Aí eu cheguei depois, acabou o ensaio, eu falei pra irmã, falei, irmã, assim, me desculpas, né?
por eu ter falado essa palavra, né, de corrigir seu filho, coisa e tal. E aí eu sei que ela veio comigo, falando assim, mãe, não era só meu filho que estava fazendo bagunça, né, mas cada um cuida do seu. E o tom da voz dela não foi, assim, eu senti que ela, assim, acho que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma avó gosta de que fale, né, que seu filho, seu neto está fazendo alguma coisa de errado. E a irmãzinha que estava na Sacramental, ela falou assim, nossa, que brava, né? Não gostou. Eu falei, mas eu fui me retratar, pedir desculpa, né, tal, tudo. E aí depois a irmã falou assim, inclusive seu neto começou, né? Abençoado aqui, tá aqui do meu ladinho, ele começou a fazer bagunça. E depois eu chamei a atenção dele. Eu cheguei em casa, nossa, assim, fiquei lá no vôlei, fiquei até tarde lá no vôlei com o pessoal. E aí cheguei em casa, eu falei, comentei com a minha filha, e aí me ajoelhei e pedi casal, uma família nova que estava chegando na igreja, e eu falei, Senhor, eu não quero que nada, assim, pela essa palavra, por eu ter agido, né, ter falado, não ter me expressado bem com as palavras, eu não quero que ela não pare de falar comigo, eu não quero que, por eu ter falado desse jeito, a irmã não parar de ir para a igreja, coisa e tal, porque tem coisas assim, né? E eu tinha deixado o telefone em casa, meu celular em casa. E depois, mais tarde, quando eu peguei meu celular, eu vi que ela mandou um áudio lá na igreja, lá da igreja mesmo para mim, pelo horário. E aí eu, de novo, pedi desculpa para ela, coisa e tal, e eu me ajoelhei aqui na sala e pedi pro Senhor, Senhor, me ajude, o que que eu faço, né, para me retratar com a irmã, que assim, né, eu não quero que nada, né, não quero que ninguém se afaste da igreja por minha causa, coisa e tal, eu não quero que a irmã pare de falar comigo. E aí eu senti um sentimento que tem uma irmã que está vendendo pão na igreja, e eu falei, vou ligar para Carol e vou pedir para ela levar um bolo. Até falei, olha, mas não comenta nada, Carol, só estou te explicando, né? E aí a Carol veio falar para mim, falou, nossa, irmã, eu falei para ela, é a Carol da igreja, e ela veio com um tom diferente. Aí depois ela falou assim, que é a irmã Isabel, ela tá mandando te entregar um pão caseiro, né, tal. E aí ela disse que já ficou toda o- o- a voz dela, a entonação da voz dela já foi outra. E hoje ela foi super amável comigo, né? Falou, depois eu vou te dar um presente. Eu falei, não, mãe, eu só quero a sua amizade, quero o seu perdão, né? Porque realmente eu não fui sábia com, com as palavras de falar com a senhora, né? E ela ficou super feliz. Então, assim, eu vi que eu tenho que, né, assim, me saber falar direitinho com as pessoas para não acontecer isso. Sim, mas você foi um exemplo, irmã, de pacificadora e de discípulo de Cristo. Você se arrependeu, né? Viu que estava errado, falou algo errado que ofendeu ela e você se arrependeu. Você se colocou no lugar dela, né? Você, como é que se diz? Teve empatia pela pessoa. Isso é muito bom. É bom a gente se colocar no lugar da outra pessoa, que aí a gente não vai ofender, não vai falar coisas que não deve, né? Ou até às vezes a gente fala sem querer, né? Assim, de repente sai sem querer, depois a gente fica muito arrependida. Nossa, o que foi que eu falei? Né? Até o pensamento, quando a gente pensa, quando eu penso algo, eu falo, misericórdia, por que que eu estou pensando isso? Senhor, me ajuda, tira isso da minha mente. Isso não é bom. Isso aí, vamos em frente. Meus amigos, eu gostaria de ficar mais com vocês, mas amanhã a gente tem uma reunião longe da nossa casa. Vamos ter o privilégio de ouvir o Helder Soares, Ulisses Soares, o apóstolo de Cristo. Vai falar para as duas missões de Curitiba, Missão Curitiba e Curitiba Sul. Nós vamos ter 400 missionários lá às 11 horas da manhã e nós temos que estar lá cedo para organizar tudo. Então, infelizmente, a gente vai precisar sair, tá bom? Tá bom, irmã Su? Muito obrigada, irmã. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram hoje com a gente, tá bom? Só para terminar, a gente vai fazer uma oração
E vamos aproveitar que a família Lima está aqui e vamos explorar um pouquinho a família Lima. Então, a gente vai pedir para o irmão Luiz, não é isso? Para o Luiz Lima, o Isso, esposo, para ele isso. fazer a última oração, né? E só lembrando, gente, sexta-feira a gente vai ter aqui a aula do Vem Segue-me, vai ser ministrada por mim. Vou colocar aqui no chat, eu coloquei dois convites da nossa atividade de sábado. Tá? Sábado a gente vai ter uma irmã que vai falar sobre feridas emocionais, como a neurociência pode ajudar no processo de perdão, com a irmã Patrícia Massal. E a gente, não sei se ainda está aqui, né? Se o irmão Leandro Pires ainda está aqui. Ele é bispo da ala Jaboticabala, na Estaca Ribeirão Preto. Ele vai estar conosco no domingo, tá bom? Então, irmão Luiz, oração, por favor. Eu joguei em Jaboticabal. Eita. Gostaria